Esse preparo dos médiuns facilita o trabalho, né, para os manipuladores, os desencarnados, os espíritos que vêm ali fazer o trabalho de cura, né? Quando há compreensão e compreensão e colaboração, né, por parte dos médiuns, os doadores. Então eles dizem que as tarefas deles poderão transcorrer com muito mais facilidade e bons resultados se houver cooperação. Mas em caso contrário, não significa que que eles não possam fazer a parte deles. Eles farão a parte deles. Mas apenas que eles têm que promover um saneamento da atmosfera mental daqueles que participam dessas reuniões, o que poderá representar um desvio das energias que poderiam ser aproveitadas no tratamento dos necessitados e está sendo utilizado nos médicos que estariam ali para realizar a contraparte da cirurgia espiritual, da cura. Então, as energias sexuais são muito intensas e na Terra não existe ainda quem possa trabalhar essas energias com o equilíbrio desejado, considerando a força que plasma e pensamento e a facilidade dos fluidos de se impregnarem deles poderão essas pessoas imaginar, né? Nós poderíamos imaginar como ficam impregnados esses fluidos com as criações mentais, principalmente quando tais imagens são acompanhadas de emoções fortes, como aquelas que são vivenciadas durante o ato sexual. Com relação aos médios que fumam e que bebem, né, álcool, né? A nicotina e o alcatrão, além de danificarem a constituição sutil do duplo etérico, envenenam os fluidos vitais do médium, dessa forma tornando nocivo para o trabalho de doação desses mesmos fluidos. Nesse caso, o médium se torna um veículo utilizado por entidades viciosas que se utilizam de suas emanações para atenderem a seus hábitos de fumantes, dos quais ainda não se desvencilharam, mesmo após o desencarne. O fluido de um médium que fuma é tão prejudicial ao ambiente espiritual que consegue envenenar as energias manipuladas no local, exigindo das equipes que trabalham na reunião um esforço maior, a fim de isolá-lo do ambiente, para que não prejudique outros que ali comparecem para receber as transfusões fluídicas. Além disso, poderão os irmãos imaginar, né? No caso, nós imaginarmos, como alguém que ainda não se dominou a ponto de abrigar um vício tão daninho à própria saúde física, possa manipular fluidos e forças que não vê e cuja ação requer a vontade firme e a disciplina. Como? Certamente não ignoram os danos causados pelo vício do fumo. Não só na organização física, como na espiritual, no corpo espiritual, do pretérito. Por isso mesmo, aquele médium que dele se utiliza deverá principalmente, né, e primeiramente, se dominar, libertando-se de seu vício e dedicando-se a outras tarefas que possam auxiliá-lo a se livrar do jugo da viciação infeliz, ou viciação. É apenas uma questão de bom senso. Esse comportamento que os médios têm de dizer que eu bebo socialmente,
o mundo espiritual vê como desculpa para continuar o vício, embora em doses menores, quando realmente assim procedem, pois, em sua maioria, dizem beber apenas socialmente e continuam dando seus tragos escondidos dos irmãos encarnados, ou inventam um lamentável desculpismo, pretensamente evangélicos, para continuarem com o vício disfarçado de compromisso social. Como disse conhecido amigo espiritual, são corpos vivos de outros espíritos que deles se utilizam para socialmente manterem seus vícios. Em outras palavras, estão alimentando obsessores, né? Espíritos viciados nessas coisas. Embora possa parecer radicalismo da parte da ciência espiritual, não consegue entender, não se consegue entender onde se encontra o ponto de afinidade entre o copo de água fluidificada ingerida na casa que se realiza essas reuniões, e o copo de cerveja espumante cheia de larvas e parasitas astrais que alguns confrades ingerem na ilusão a que se entregam. Gostaríamos que os companheiros pudessem ver a constituição astral dessas bebidas, que lhe parecem saborosas, e mesmo que visualizassem a própria estrutura perispiritual após a ingestão das famosas bebidas sociais, e por certo teriam náuseas e vomitariam após o observado. Então, tanto nas reuniões de desobsessão que é feita nesses locais, como as de tratamento espiritual, de cura, não vamos falar apenas daquelas que desempenham tarefas mediúnicas, mas de qualquer que se utilize dessas bebidas saborosas, como se lhe chamam, né? Bebidas saborosas. O próprio processo de preparo dessas bebidas favorece a proliferação de larvas astrais e bactérias, que mais tarde invadem a estrutura perispiritual do indivíduo após a sua ingestão. Depois, tais bactérias e larvas são transferidas para as correntes fluídicas do duplo etérico, aumentando assim o teor nocivo, muitas vezes já existente, devido à falta de preparo moral tão comum dos habitantes da Terra. Para o médium, no entanto, isso é extremamente nocivo, devido à sua sensibilidade e à necessidade de doação dessas energias para suprir as deficiências de outros. No processo da posse comum, no processo do passe comum ou do passe magnético, transmite o médium a sua própria energia contaminada e tóxica para aquele que ele considera doente e que pode estar muito melhor até do que o próprio médium, pelo menos antes de receber a carga energética e os frutos contaminados que lhe seriam transmitidos após os espíritos caso os espíritos não intervissem, né? Caso aquele doente não merecesse e os espíritos superiores não intervissem. Por aí poderão os companheiros, nós aqui, imaginarmos como deve ser em outros casos, especialmente no intercâmbio mediúnico, com entidades vampirizadoras ou doentes, que acham nesses médiuns um motivo maior para continuarem na situação em que se encontram, pois se aquele que pretende ser medianeiro do bem está nessas condições, como pretender que os espíritos se modifiquem, né? Então, olha só, uma pessoa que tem mediunidade, que vai por esse caminho, ela se torna mais fácil para os obsessores usar ela como um instrumento para obter o prazer que precisa nessas coisas.